Esses mitos que afrontam aí a nossa comunidade, principalmente não só diabéticos, mas quem busca emagrecer. Será que deve consumir essas frutas? Então, vamos lá entender um pouquinho dessa parte bioquímica dos alimentos. Quando a gente fala em comer ou não essas frutas, a gente tem que entender o índice glicêmico desses alimentos. Então, a gente tem no nosso meio alimentar, vamos dizer assim, alimentos com mais índice glicêmico e alimentos com menos índice glicêmico. O que quer dizer isso? Tudo que a gente come, desde uma folha de alface a um pedaço de bolo, vamos comparar aos dois extremos, tudo que a gente come vai se tornar fonte de glicose. Isso é, vai ser metabolizado no nosso estômago, no nosso intestino e vai ser, então, formado moléculas de glicose que vai ser lançado no nosso sangue e posteriormente a insulina vai carregar essa glicose lá na nossa célula, certo? E quando a gente consome um alimento com alto índice glicêmico, vai aumentar então essa glicose no nosso sangue, vai aumentar então toda a carga energética e com isso vai aumentar quilocaloria. Então, esse tema é tanto para quem busca emagrecer quanto quem é portador de diabetes. Por quê? Porque todos os alimentos de alto índice glicêmico vai interferir no diabetes e no processo de emagrecimento. E quando eu falo isso no alimento, então, a gente vai ter os que têm menos índice glicêmico e os que mais têm índice glicêmico. Trazendo para o nosso tema de hoje, que a gente vai falar dessas 3 frutas, então, que influenciam no emagrecimento e no diabetes, são frutas que têm um alto índice glicêmico. E é aqui que a gente vai desvendar, será que pode, será que não pode? Ou será que tem que saber quando e o momento de comer, então, essas frutas? Então, a pergunta é, pode comer? Quais frutas você pode comer, Gisele? Então, o ideal sempre, para quem busca emagrecer ou controlar o diabetes, quanto mais verde, entre aspas, for a fruta, melhor. Por quê? Quanto mais madura, mais ela passou pelo processo de fotossíntese, mais doce essa fruta vai ser. Então, mais frutosa ela tem, que é a molécula de açúcar que vem proveniente das frutas. Então, para quem busca emagrecer, controlar o diabetes, uma sacada é as frutas mais verdinhas. Então, uma laranja um pouco mais verde, o abacaxi um pouquinho mais azedo, a banana um pouquinho mais verdinha e assim por diante. E falando das 3 frutas, então, sim, a gente pode e deve consumir banana, melancia e uva. Porém, todavia, a gente precisa cuidar a quantidade dessas frutas, porque são frutas de alto índice glicêmicos, tanto então a banana, a melancia e a uva. Então, a pessoa que vai consumir uma banana, o ideal não é a banana comum. Eu não posso dizer aqui marcas, mas o ideal não é comum. Outros tipos de banana, a catura, a gente tem a banana prata, a gente tem a nanica. Então, tem outras opções que têm menos índice glicêmico. Quando a gente vai falar em melancia, é em torno de 100 gramas o consumo. Mas a gente vê que as pessoas vão cortar ali, corta uma fatia grande que passa muito longe de 100 gramas. Então, é uma bomba energética isso, de uma fatia de melancia. Tem muito índice glicêmico ali. Porém, a melancia ela é extremamente indicada para a nossa saúde, porque ela é diurética, ela tem vitamina C, ela tem vitamina A, cálcio. Ela é diurética, principalmente para quem tem hipertensão, super ajuda aí no controle da pressão arterial e no emagrecimento. E na questão da uva, a gente tem, então, claro, épocas da uva. É ideal você consumir a uva da época, porque vai ter menos agrotóxico, vai ter mais sabor e mais nutrientes. A uva, ela é rica em flavonoides e outros nutrientes que auxiliam todas as doenças cardiovasculares. Então, para você que sofre com doenças cardiovasculares, tem diabetes, porque o diabetes influencia no coração, inclusive, ou tem histórico familiar na sua família com problemas cardiovasculares, a uva é bem indicada. Por isso que é até indicado, puxando um entre parênteses aqui, o consumo de vinho tinto seco diariamente. Controlar o diabetes? Não posso afirmar que o vinho tinto controla o diabetes, mas o vinho tinto seco, bem importante anotar isso, vinho tinto seco, ele ajuda a prevenir doenças do coração. Porque o diabetes é uma doença que influencia aí a prejudicar o coração. Então, ele vem para auxiliar nesse processo com os flavonoides e nutrientes. Mas não que vai ajudar na diabetes, no controle em si. Ela ajuda de outra forma paralela. Sem exagero também, né? Sem exagero, é em torno de uma tacinha aí de 100 ml ao dia.
Pode ser depois do almoço ou após o jantar. Após o jantar, principalmente aquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior ali com a questão do álcool, até indicadinho, né? Uhum. Janta, toma esse vinho e depois logo vai deitar. Claro que não é aqui uma indicação de tomar bebidas alcoólicas, mas é uma quantidade aí ideal para a saúde. Uhum. Então, o diabético pode comer essas três frutas aí, né, Gisele? Exatamente. Então, pode e deve. Uhum. Portador de diabetes deve consumir banana, rica em potássio, vai ajudar na questão do cálcio. A banana é rica em cálcio e ajuda na questão das câimbras, inclusive. Então, às vezes as pessoas têm muitas câimbras por treinar ou por ter uma pressão arterial descompensada ou por ter uma descompensação mesmo do cálcio e potássio no nosso organismo, a gente tem câimbras. A câimbra, ela vem para nos mostrar que algo está errado no organismo. Uhum. Vem. Tem pessoas que têm aquela câimbra na perna, embaixo do pé, que é terrível, né? Do lado da costela, assim. Do lado da costela. Tem pessoas que têm na coxa ou perto do joelho. Então, não é normal isso. Não é, ai, fiz uma lesão num treino, uma lesão num esporte. Pode ser, sim, excesso de esporte, às vezes, mas aí já tá mostrando. A câimbra em si é algo que não está certo no organismo. Ou tem uma descompensação de cálcio, ou uma descompensação de potássio, algo está descompensado aí. Porque a gente não pode e não deve ter câimbras. A câimbra, então, é quando o músculo está em desequilíbrio nutricional. E dá esses repuxamentos, vamos dizer assim. Mesma coisa. E as frutas que um diabético não pode comer, Gisele? O portador de diabetes, ele não é que ele não pode consumir alimentos, ele pode de tudo, só que ele tem que comer em quantidades pequenas. Esse é o grande segredo para um portador de diabetes. Menos quantidades e mais vezes de consumo. Então, realmente, ele é um portador que ele vai consumir a cada 2 ou 3 horas, vai fazer a sua refeição. É daqui que surge um pouco essa teoria de que devemos comer cada 2, 3 horas. Quanto menos a quantidade, mais a frequência, mais vai ajudar no controle do diabetes, mais vai evitar aumento de peso e mais vai, claro, controlar todo o processo de ansiedade ou compulsão alimentar e aumento de cintura. Algo mais a respeito dos alimentos aí, frutas para o diabético, gente? Fique à vontade. Claro, a gente enfatiza aqui para o portador de diabetes, mas esse tema é voltado também para quem busca emagrecer. Muitas pessoas acabam ou excluindo algumas frutas ou fazendo dietas aí que excluem esses alimentos porque acham que fruta tem muito açúcar. Então, cuidado para não cair nesses mitos. O que muitas pessoas não sabem é que a gente precisa ter cuidado na quantidade e no modo de preparo desses alimentos, como as frutas mencionadas. Então, tem pessoas que deixam de consumir até a ameixa. Eu já vi muitos boatos por aí, não vou consumir ameixa porque fulano ou ciclano falou que é doce. Tudo que a gente come no nosso organismo vai virar molécula de glicose. Tudo. Então, o que cabe é você saber o que comer que tem mais glicose ou menos glicose, resumindo, que é o índice glicêmico dos alimentos. E para quem quer entender um pouquinho mais desse universo, claro que eu vou explanar aqui, precisa de uma consulta nutricional, porque é uma nutricionista nessa área, com esse foco, que vai te orientar quais são os alimentos que têm mais índice glicêmico, menos e médio índice glicêmico, tanto para o processo de emagrecimento quanto para o diabetes. E ainda vai ensinar qual é o momento de consumir esses alimentos. Então, qual é o momento de comer um pão, qual é o momento de comer um bolo, qual é o momento de comer uma fruta e assim por diante.